cidadania, educação, comunidade, saúde, comunicação, universidade, cultura, debate. cidadania em debate. Boa noite. Começa agora Cidadania em Debate, um programa do Sindicato dos Servidores Públicos do Ensino Superior de Blumenau. Este é um espaço que trata questões de interesse dos trabalhadores do Vale do Itajaí. E no programa de hoje, vamos falar sobre a criação e manutenção de museus ferroviários, como parte da memória de um transporte brasileiro e principalmente catarinense, e que hoje está desativado no estado. Só para você saber, a Estrada de Ferro Santa Catarina, na região do Vale do Itajaí, operou de 1909 a 1971 e sua extensão máxima foi de 184 quilômetros. Depois de desativada, os trilhos da ferrovia foram retirados como forma de protesto pela população. As estações, em sua maioria, foram demolidas ou depredadas, pontes ruíram e o leito nas áreas urbanas está coberto pelo asfalto. E para falar sobre a Estrada de Ferro Santa Catarina e a necessidade de um museu para registrar sua história, o nosso convidado de hoje é o memorialista e relações públicas da Associação Brasileira de Preservação Ferroviária, Luiz Carlos Henkels. Dia 12 de março de 1971 foi realizada a última viagem de trem na ferrovia. Por que a estrada foi abandonada nesses 24 anos? Boa noite, Luiz Carlos. Obrigado por vir ao Cidadania em Debate. Boa noite. Bem, a Estrada de Ferro foi abandonada porque não havia mais, segundo os governantes, necessidade de termos uma estrada de ferro no Vale do Itajaí. Na verdade, no final da década de 60, nós aderimos à modernidade asfáltica, e essa modernidade asfáltica, a cabeça das pessoas começou a mudar com essa modernidade, porque a gente conseguiu começar a andar a 80 km por hora, 100 km por hora, inclusive, né? E o trem, coitado, andava a 30 km por hora. Então isso mexeu com a cabeça das pessoas e o nosso trem, na época, desde início da década de 60, ele já estava obsoleto, né? Andando aí a 30 km por hora, quando muito, 40 km por hora, mas causando acidentes, né? Então a nossa malha ferroviária estava muito deteriorada em função de uma série de fatores que não sei se vai dar tempo da gente abordar hoje, mas isso começou depois da Segunda Guerra Mundial, né? Mas, enfim, o transporte ferroviário estava desacreditado e a modernidade asfáltica estava às portas, né? E o governo federal nos dizia que, uma vez o Vale do Itajaí tendo uma estrada asfaltada, não haveria mais necessidade de termos a estrada de ferro. Houve alguns protestos, notadamente em 1967 e 1968, conseguiu-se a manutenção do transporte ainda até 1970, mas o ministro dos Transportes na época, ele já dizia que o pessoal do Vale do Itajaí, a comunidade do Vale do Itajaí teria ainda 2 anos, a ferrovia teria que dar lucro até 1970. Não dando lucro, ele ia desativar. E não dava lucro, né? Porque o Brasil estava naquele momento ali incentivando a indústria automobilística também, né? Exatamente, incentivando a indústria automobilística e, apesar do movimento feito entre 1969 e 1970 pelos ferroviários, e até com o objetivo de melhorar, de conseguir mais transporte para a ferrovia, eles não conseguiram. Eles minimizaram o déficit, mas não conseguiram fazer a ferrovia dar lucro. E o ministro foi categórico, então fecha. E fechou mesmo. Olha só, Luiz Carlos, a questão, né, o assunto estrada ferroviária, o assunto trem, ele está voltando aí meio que à tona por conta do interesse da presidente Dilma Rousseff em fazer com que as estradas brasileiras, né, que aí por conta do transporte está exprimida, ela está pensando fazer com que essa malha ferroviária volte a funcionar. Tudo bem, a gente não sabe se vai voltar a funcionar ou não. Mas por que da importância de resgatar uma história
né, do trem, principalmente aqui no Vale do Itajaí? Olha, porque o trem no Vale do Itajaí ele contou uma história interessante. A começar em 1904, 1905, quando o Vale do Itajaí andava ao passo do cavalo e da carroça, nós precisávamos de uma modernidade para melhorar os transportes, né? E qual era a modernidade que existia no mundo naquela época? Era o trem, a locomotiva a vapor, né? Era o que mais de rápido se tinha para fazer as ligações entre as comunidades. E as pessoas, os moradores de Blumenau ansiavam por um meio de transporte mais rápido, porque em 1909, Ibirama, que é hoje perto, né? Na verdade, em 1909 era uma colônia muito longe, né? De carroça você levava o dia inteiro para fazer a viagem de Ibirama até Blumenau, por exemplo. Se perdoitar, se tivesse que fazer compras no dia seguinte, faria suas compras e depois do terceiro dia voltava a Ibirama. E o trem praticamente resolveu essa questão toda, porque em 3 horas, se sair de Ibirama às 7, 10 horas da manhã, estava em Blumenau, ao passo dos 30 km por hora. Fazia suas compras no mesmo dia, retornava a Ibirama. Sem contar que podia fazer compras, né? Exatamente, com direito a um almoço numa cidade grande, né, que era Blumenau, a olhos vistos, uma comunidade perdida lá no interior de Ibirama, né? Então isso foi uma coisa muito moderna, só que deu muita polêmica a implantação da ferrovia em 1909. Os alemães não acreditavam que uma ferrovia a ser construída num local perdido no sul do Brasil, no sul da América do Sul, que era Blumenau, pudesse dar lucro. Realmente nunca deu lucro, né? Mas a ferrovia foi construída por insistência da Companhia Colonizadora Hanseática, que eram alemães que estavam vendendo terras aqui no Brasil, fomentando a colonização, né? Foram eles que implantaram a Exatamente, e através da política se conseguiu então fazer a cabeça assim de bancos alemães, das companhias de navegação que lucrariam também com as exportações que poderiam vir desse transporte melhorado que ao longo do Vale do Itajaí, com a colonização, que incentivaria a agricultura, o comércio, né? Havia na época em Blumenau exportadores e importadores, a companhia Zallinger era uma delas, né? E essas pessoas então, aos poucos, estavam contaminando as cabeças dos alemães, no sentido de que realmente se conseguisse recursos, poucos, mas que pudesse construir a ferrovia. E realmente foi construída a ferrovia, mas uma ferrovia, eu diria, até para a época já um pouco medíocre. Uma ferrovia muito, eu diria, já que nasceu obsoleta, né? Mas ela desempenhou seu papel no início da colonização, né? Mas se tivesse mais dinheiro na época, mas os alemães também não eram bobos, então eles injetaram pouco dinheiro. Depois passou para o governo, né? Passou para o governo. Na verdade, a ferrovia foi tomada pelo governo federal em 1918, em decorrência da Primeira Guerra Mundial, quando os alemães eram considerados inimigos do Brasil, né? Mas os alemães já largaram o negócio em 1911, para você ter uma ideia. Porque já sabia que não ia render a coisa muito, não né? deu, a coisa deu prejuízo, eles pegaram a enchente de 1911, então em dezembro de 1911 eles disseram, chega, não queremos mais a ferrovia, vamos passá-la para o governo federal. Só que, no âmbito do governo, as grandes ferrovias que estavam em implantação, aqui no sul do Brasil, notadamente a Estrada de Ferro São Paulo-Rio Grande, onde o poderoso Percival Farquhar estava à frente dessa implantação, a ferrovia Teresa Cristina, por exemplo, eram tudo ferrovias grandes. E eles não queriam, na verdade, o pedido do governo foi para que alguma ferrovia grande dessas absorvesse a Estrada de Ferro Santa Catarina, mas nenhuma ferrovia dessas quis absorver a nossa ferrovia, porque a considerava uma pequena ferrovia que corria em território de um único município, que era Blumenau. E o que aconteceu, o governo federal não teve jeito. Nós disseram assim, nós vamos pegar a ferrovia, ela vai ser de responsabilidade do governo federal, isso já em 1911, mas a companhia alemã, vocês alemães, continuam, vocês vão ganhar um contrato de concessão e continuam explorando. Que era para operar a ali, Estrada né? de Ferro. Alguém tinha que operar a ferrovia, que não, nessa altura do campeonato não poderia mais parar. Ela tinha que fazer o transporte, enfim, era um fato já consumado. Então os alemães ainda ficaram até 1918, quando então foram expulsos, literalmente falando. Formou-se uma comissão militar que então
comandou a ferrovia por um curto período, até que então ela fosse arrendada pelo governo estadual de Santa Catarina. Isso em 1921. Contando toda essa história, porque aí a gente, né, conta toda essa história para explicar para o telespectador como que a ferrovia se organiza aqui no Vale, né? E aí está desativado esse tempo todo e tem um grupo interessado em fazer um resgate da cultura, né? Como que nasce esse grupo interessado pela ferrovia? Aqui no Vale do Itajaí eu diria que foi fácil, porque quando você tem alguma coisa em ruínas, desativado, geralmente as pessoas elas começam a se interessar pelas coisas que não estão sendo valorizadas. Um exemplo é o enxaimel, né? O enxaimel hoje é muito valorizado, a história do enxaimel e tal. Sempre tem um paladino então que se interessa por essas coisas. No Vale do Itajaí não foi diferente. Tínhamos aqui perto da gente toda uma ferrovia desativada que contava uma história interessante. E eu, por fim, acabou sobrando para mim a liderança desse movimento aqui no Vale, porque a gente ficava indignado, porque a ferrovia contou uma história interessante sob a forma de grandes pontes, viadutos. A própria operação do trem foi algo muito interessante. Porque algumas cidades se organizaram em torno... A maioria das cidades... das ferrovias, né? Exatamente. Das estações, a né? maioria das cidades. Indaial cresceu em torno da estação ferroviária, por exemplo, né? Olha só, nós vamos voltar daqui um pouco para contar um pouco dessa história, né? Aqui do Vale, em que a estrada de ferro traz elementos que precisam ser relembrados. A gente já volta.